Queridos irmãos e caros compatriotas, aceitem os nossos melhores cumprimentos. Como sabem que estamos aqui outra vez para podermos partilhar convosco mais umas notícias compiladas em termos de reportagem. Mas primeiro vamos conhecer o que vai ser os tópicos da nossa reportagem. A Guiné-Bissau, como sabemos, que continua na incerteza quanto à realização das legislativas marcadas para dia 24 de novembro de 2024. Ainda que algumas organizações da sociedade civil defendem o seu adiamento. O líder da coligação Pai Terra Arranca, Domingos Simões Pereira, rejeitou qualquer possibilidade de adiar o escrutínio, argumentando que se não se mantiver a votação, o governo deve ser restituído a Pai Terra Arranca e o Parlamento reabilitado. São entre outras notícias que vamos conhecer nesta reportagem. Como sabem, que estamos perante mais uma reportagem da qual pedimos a vossa especial atenção para os minutos a seguir. A Frente Social, que integra 4 sindicatos da educação e da saúde, decidiu dar tréguas por tempo indeterminado ao governo da iniciativa presidencial depois de fim de uma greve de 3 dias, explicando o seguinte. Por exemplo, técnicos de saúde e educação, que neste momento não têm salário em dia e, se calhar, desde o início do processo laboral não receberam, se calhar, nenhum tostão, nenhum mês de salário. Então, não têm condições mínimas para poderem continuar a prestar serviço nos hospitais e nas escolas. Então, nessa situação, nós achamos, enquanto Frente Social, que essas pessoas não têm condições mínimas. Para os sindicalistas, tudo visa permitir que o Executivo crie condições de haver diálogo capaz de resolver os problemas que têm levado à paralisação nos 2 setores. Para que nós façamos uma negociação aberta, com participação da sociedade civil e com a imprensa, sem qualquer restrição, para que também o cidadão guineense possa compreender qual é o engajamento do governo e qual é a sensibilidade do governo e também da Frente Social neste processo. E para que nós, enquanto sindicatos e enquanto governos, podemos discutir e encontrar pontos de convergência, ou para que a população em geral possa compreender se é o sindicato ou é o governo que não está interessado no entendimento em relação aos problemas apresentados pela Frente Social. Mas apesar disto, ainda vão realizar outras atividades. Através das leis de liberdade sindical e lei de greve e a própria Constituição da República. Então vamos lançar mão à manifestação e à vigília. E contudo nós vamos anunciar numa data breve qual vai ser a modalidade escolhida e a data e o local. Ter uma educação e saúde de qualidade está na base de todas as reivindicações dos sindicatos. Aliás, a realidade que se vive no Hospital Simão Mendes foi reportada no dia 28 de outubro pela ONG Saúde Sabitene de volta a Bissau para a 22ª edição humanitária no país, com explicações do seguinte. As condições são muito precárias, muito mais precárias ainda do que era das últimas vezes. De facto, a escassez de material é gritante, mas nós trazemos material para conseguir fazer o nosso trabalho. A expectativa é que consigamos chegar ao maior número possível de pessoas e conseguir ajudar o maior número de pessoas. Em termos de patologia, eu diria que será o que nos aparecer à frente. A importante sala pré-operatória com 9 camas tem só 2 monitores em condições de funcionamento, com um só bloco operatório a funcionar, reduziu a capacidade de 350 cirurgias que outrora se fazia para um número muito baixo durante esta operação. O problema é esse, temos uma única sala de bloco no bloco central e espero termos uma sala de bloco na maternidade.
Se conseguirmos fazer 50 cirurgias, acho que já não é um bom número para o número, não pelas nossas limitações, mas pelas limitações físicas do próprio hospital. Durante a missão, por além de cirurgia, a Saúde Sabitané também vai apoiar em vários serviços, nomeadamente nas consultas e no funcionamento das enfermarias. Para a deslocação de encontros regionais na véspera de início da Liga Guineense de Futebol, o Presidente da República doou 3 autocarros a 3 clubes de futebol. Tratam-se de Futebol Clube de Bafatá, Futebol Clube de Pilundo e Canchungo, com promessas do mesmo gesto a todos os clubes do país. Liga não fazia brevemente e não permitir de mesma forma tudo equipas de Guiné-Bissau. E aos poucos, não quero esquecer nenhum som, não ser do presidente ou Cacedo, não fazia questão de tudo equipas de Guiné-Bissau, mas também não se não fazia outra política. Porque o política não é caro, o gato é na estrada. Nós temos uma dinâmica de conseguir alcatrar pelo menos nem que 50% de Guiné-Bissau ou 60%. O presidente da Liga dos Clubes agradeceu o gesto e pediu que o mesmo seja extensivo aos outros clubes. Não é iniciativa para ser extensiva. Nós temos que começar sempre que é difícil. Mas não acreditar, nós temos sensibilidade que o presidente, quanto a dinâmica de apoiar futebol, não apoia clubes. Os clubes afetos agradeceram com promessas de fazer o bom uso dos móveis. A população de Bafatá está muito contente, especialmente adeptos de Sporting Clube de Bafatá. Não falar com a Bafatá está muito contente, está grato para o exército que faz para nós. As ofertas da força canchão não can permitir que não ganhe campeonato. Não agradecer ao presidente da República. No nome de filhos de Pilundo, não pedi obrigado para o gesto que o presidente faz. Desde que a história de Guiné, nunca um presidente compra nem carro para nem clube. No dia 24 de outubro, precisamente o mês da data das eleições legislativas, o Presidente da República admitiu pela primeira vez a possibilidade de adiamento das eleições. A posição do chefe de Estado foi transmitida após uma reunião de quase 4 horas com as chefias militares no Estado-Maior-General das Forças Armadas para analisar a situação de segurança no país, mencionando os bons ofícios da sociedade civil que apelou ao diálogo de todos os atores políticos antes do ato eleitoral. E tem uma dinâmica de sociedade civil, que parte importante também da sociedade, que entende como a não está tendo problemas sempre depois da eleição, que é verdade. Pensa como toma nota de que guintes de sociedade civil. Papel comigo, não acontece como e cabe também outros autores políticos. Mas o governo para avaliar, para ouvir o governo, daqui sem posição, eu ouvi partidos políticos que trabalham em eleição, eu ouvi também CNE, tecnicamente, se tudo está ali. Mas o presidente suma que você vê. E primeiro alguém que tem que ter interesse, para a paz tem, para a estabilidade tem. A paz e estabilidade ainda longe de ser alcançado. Entretanto, a dinâmica referido trata-se do movimento da sociedade civil, na voz do seu líder, a propor que o escrutínio seja adiado, considerando que não há condições para realizar eleições em novembro devido ao nível de crispação existente no país, sobretudo entre a classe política. Na audiência tida com Pai Terra Arranca, Domingos Simões Pereira saudou a intenção do movimento, mas chamou a atenção que o diálogo nunca deve ir no sentido de não respeitar as leis. Lembrando que todos os órgãos de soberania devem se conformar à lei. O diálogo deve ser no sentido de se poder respeitar e aplicar a lei. E nunca o diálogo como uma forma de encontrar uma alternativa à lei.
Domingos Simões Pereira demonstrou o perigo que representa um governo de iniciativa presidencial perante um Estado de direito democrático. Cada dia do funcionamento de um governo de iniciativa presidencial é um atentado à nossa própria soberania, é um atentado ao Estado de direito democrático. Quem é que sufraga as decisões? Nós continuamos a ter uma Assembleia Nacional Popular invadida por forças estranhas. Para Simões Pereira, o tempo e a oportunidade deste pronunciamento do movimento da sociedade civil parece demasiadamente conveniente. E agora, vir nos explicar que não há condições de realizar eleições de novembro parece muito conveniente demais. Nós aproveitamos para pedir à sociedade civil que faça o seu trabalho, cumpra a sua missão, desempenhe a sua vocação, no sentido de sensibilizar todos os seus interlocutores a terem um compromisso com as leis, a terem um compromisso com a Constituição da República. Contudo, para esse efeito, o Umaru Sissoko Embalo convocou os partidos e coligações políticas, com exceção de Paiter Arranca, maior coligação política do país, com essa justificação. Chama partidos políticos, com exceção de Paiter Arranca. Eles não têm papel ainda. O presidente que está convocando. Mas o cara vem com ele, tem que contar alguém que mandou acabar com ele. Nunca convida eles. Em relação ao diálogo entre os atores políticos, as organizações da sociedade civil dividem-se de opinião. Enquanto o Movimento para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, liderado por Fodé Karambasanha, defende diálogo antes das eleições como forma de evitar futuros conflitos, no entanto, o espaço de concertação da sociedade civil não só rejeita, como também condena a proposta, alegando que ela visa proteger interesses políticos ocultos e distantes de verdade, aspirações da vontade do povo guineense. Em nota de imprensa, o espaço exige o rápido restabelecimento da soberania popular com a realização das eleições livres, justas e transparentes para que o povo possa decidir sobre o seu futuro. Representando mais de 20 organizações, o espaço ainda pede a revogação de suspeição seletiva de liberdade de manifestação e de reunião em vigor desde o dia 15 de janeiro de 2024. Mas, na mesma forma, exige a reintegração de juízes afastados de forma arbitrária, assim como eleição de escolha do novo presidente do Supremo Tribunal e restauração de Comissão Nacional das Eleições. Mesmo assim, o Presidente da República convocou partidos e coligações políticas apoiando na ideia de proposta de diálogo como parte integrante, deixando a cargo do governo o pronúncio para adiar a data das legislativas. Nunca é cedo demais, nem nunca é cedo tarde demais. Qualquer altura que tem conflito, diálogo deveria levar. E esse diálogo não se está. Não se está e precisa de diálogo. Não está pronto para diálogo. Enquanto isto, Nuno Nabian foi mais cauteloso, tendo em conta a caducidade da direção do CNE e a situação de restaurar o presídio do Supremo Tribunal de Justiça, confirmando que para as legislativas tudo está fora dos limites legais. Em termos de prazos, nós estamos já quase fora do limite. Então, nós estamos já praticamente fora de limites legais para poder avançar com o processo. Mas é bom pensar em coisa inclusiva, onde toda a gente pode participar, para ter uma estratégia definida, confiante, que não pode permitir-nos avançar para adiamento de eleições. Perante a situação, Vladimir Belo, de Colide GB, disse que os partidos aguardam com serenidade a decisão do Executivo. Também está dependendo, se a razão da força maior não admitir como realmente nunca tem outro
forma como fazer a não ser aceita para via de nós, não é? Tudo foi na ausência de Paiter Arranca. Mesmo assim, Domingos Simões Pereira, durante ato de apresentação de lista dos pretendentes candidatos a deputados, disse que as eleições não devem ser adiadas sob pena de devolver o poder à coligação vencedora. Quando se fixa uma eleição, passa a ser uma convocação que se faz à nação e não se pode brincar com isso. Portanto, o PAI leva a sério essas medidas e, portanto, já pecamos pelo atraso na realização das eleições. Agora, se não há condições para realizar, isso não é nossa competência, nem nossa atribuição. Nós exigimos que se realize as eleições ou que se reponha a normalidade do funcionamento das instituições. Entretanto, o político ainda deixou advertência sobre o risco de anarquia na Guiné-Bissau caso Sissoko Embalo não aceite fazer eleições a tempo de legitimar o novo presidente da República após dia 27 de fevereiro de 2025. O alerta que eu fiz em relação à data do dia 27 deve preocupar-nos a todos. Porque, não ter Supremo, porque não há plenária do Supremo, não ter o governo que resulta das eleições, não ter a Assembleia Nacional a funcionar normalmente e chegar ao ponto de não ter Presidente da República é convocar o país ao caos. Quanto a isto, na saída de reunião do Conselho de Ministros do último dia de mês de outubro de 2024, Umaru Sissoko Embalo respondeu a Domingos Simões Pereira que as presidenciais é só no mês de novembro de 2025. Tem quem se candidata também em 2025, em novembro de 2025. Quem se candidata a presidenciais e tem direito. O Presidente da República receber partidos políticos que tenha depois de ser lista de ser candidatura no Supremo. Para o que fácil está sabido como é partido manifesta vontade de concorrer a eleições legislativas. Depois de receber movimento de sociedade civil, não é? Que propõe um diálogo inclusivo, não é? Deles, e eles tudo, aqueles que recebem, sentem como por unanimidade, como é abraçar essa boa iniciativa de sociedade civil. Sobre esta última, a tão falada proposta do diálogo, Domingos Simões Pereira replica dizer: para nós, o diálogo é para facilitar o cumprimento da lei, não é para criar alternativas à lei. E, portanto, se a governação deve pertencer prioritariamente quem ganhou as eleições, é essa entidade que deve ser encorajada a incluir outras forças na governação e não fazer tábua rasa, não é, de todo um processo eleitoral para se começar do zero. Essas palavras foram ditas no dia 31 de outubro, na altura em que a coligação estava na apresentação pública da lista dos pretendentes a cargo de deputados. Lista essa que trouxe novidades de nomes, tais como Joana Cobdenhanca, presidente de MSD, Suleimane Seidi, antigo ministro das Finanças, Rui Duarte Barros, atual primeiro-ministro do governo de iniciativa presidencial, Ali Jazi, José Carlos Esteves, entre outros militantes fiéis ao regime de Umaru Sissoko Embalo. Lembrando que na última reunião do Comitê Central, Domingos Simões Pereira foi dado o voto de confiança para continuar na liderança do PAIGC. Tal como foi prometido, no dia 1 de novembro de 2024, o Presidente da República recebeu em audiência o Ministro da Administração Territorial e na saída do encontro o governante explicou. Portanto, na sequência dessa audiência, o Presidente da República nos concedeu o Governo e constatamos que, na sequência da reunião de trabalho que o Governo teve com a Comissão Nacional de Eleições ontem, 30 de outubro, constatou-se que, do ponto de vista técnico, há uma dificuldade de cumprir o cronograma de execução, portanto, todas as etapas necessárias e conducentes à realização das eleições legislativas.
Depois de garantir que as eleições legislativas antecipadas iam mesmo ser realizadas no dia 24 de novembro, no dia 24 de outubro, precisamente o mês da data das eleições legislativas, o Presidente da República admitiu pela primeira vez o adiamento após uma reunião de quase 4 horas de tempo com as chefias militares no Estado-Maior-General das Forças Armadas, em nome de analisar a situação de segurança no país. Já no dia 2 de novembro, outra vez de uniforme militar e junto aos mesmos, o Presidente da República foi mesmo claro ao dizer: O governo falar, o Presidente não tem decreto. Esse poder anunciar, mas não está de acordo com o que falar. Não tem condições de vai eleição. Então, essa semana que vem, segunda ou terça na máxima, não assinar decreto para anunciar como a eleição é diária. Afirmando que vai ouvir os partidos políticos e o governo, que é o responsável pela organização do escrutínio na procura de uma nova marcação. Mas antes falou sobre a campanha eleitoral que devia iniciar nesse mesmo dia em que verbalmente está a confirmar o adiamento, quando disse: A gente vai fazer campanha e teatro que não vai. Se o governo está organizando a eleição, o Presidente faz só decreto. Mas a hora que o governo vai anunciar o Presidente da República, é que tem a condição. No país onde a gente tem bom senso, onde a gente está fazendo política de civilização, civismo. Portanto, é que tem a eleição. Você quer caminhar, não tem que vir chamar os partidos políticos. Para nós poder propor nova data. Outra matéria quente que está a correr e que, pelos vistos, continuará a correr muita tinta é a fenda e a divisão interna no Madem G15, que agora o Tribunal Regional de Bissau indeferiu a providência cautelar proposta pela direção liderada pelo Brahma Camará, que visava suspender todos os atos praticados pela direção de Satu Camará. Depois de saída de decisão, a ala de Satu Camará congratulou com a decisão e, em conferência de imprensa, apelou à união no seio do partido. Aqui não há quem tem razão, quem não tem razão, quem é que perdeu, quem é que não perdeu. O objetivo é apelar à união, entendimento de toda a família de Madem, no sentido de andarmos no mesmo caminho, abraçarmos uns aos outros, para fortificar o partido. Contudo, Nelson advertiu sobre o património e o uso indevido do nome do partido pela ala oposta. Bastava só aquela decisão do Supremo Tribunal de Justiça para tomar medidas doravante para evitarem as pessoas que ainda estão do outro lado de pronunciarem em nome do partido. Bom, nós entendemos que este aqui não é o caminho, mas paciência tem limite, porque eles não podem servir desse instrumento do partido, o património do partido, a continuarem a pôr em causa a imagem, o nome, a reputação da área. Enquanto isto, os fiéis da direção sob a liderança de Brahma Camará consideram a decisão do tribunal de precária e que o Brahma Camará é o único líder legítimo do Madem G15. É a decisão que sai, uma decisão precária. Também falta ação principal. Naquilo aqui não contar quem tem razão, quem não tem razão. No momento, não tem duas possibilidades. Não pode interpor recurso sobre a decisão, que é tomado muito mal, ou então não propõe ação principal. Enquanto o recurso está em curso, Brahma Camará é o único legítimo representante do Madem G15. No que respeita a eventual adiamento das eleições, mereceu também a crítica dos dirigentes fiéis à ala de Brahma Camará. Nós temos como Presidente da República e adiar eleições para um ano para ir poder controlar partidos políticos que não vão te ajudar no segundo mandato. Continua a aprofundar a crise no seio do Madem G15, agora com a ameaça de recursos a tribunais internacionais. Da situação social, política e militar complicada,
que se vive e que continua a agudizar, isto leva muitos cidadãos a equacionar possibilidades de uma convulsão social no país. Mas o chefe máximo militar, numa entrevista concedida à agência Lusa, afastou esta possibilidade de convulsão que ultrapasse os polícias ao ponto de se transformar em situações de conflito no país. Eu acho que não. Eu nunca espero dessa situação. Onde é que vai sair dessa situação que estão a ultrapassar a polícia até chegar às Forças Armadas? Não sei. Nós sempre estamos prevenidos daqueles que poderá acontecer. Eu continuo aqui a garantir a estabilidade da nação. Apesar disso que disse, mas não, eu acho que bastante prevalecer. Biagué Nantan é alvo de muita crítica dos políticos opostos ao regime, acusando-o de omissão perante violações de Constituição e que ele devia travar. Mas o chefe militar pediu aos políticos a conhecer melhor a Constituição, começando por dizer: o chefe da Armada-General das Forças Armadas está nomeado para presidente da República. Ele, esse problema fundamental, tem essa missão para defender a integridade territorial do país, para garantir segurança. Problema político, o chefe da Armada está intervindo lá. Se a mim não intervir na política, e porque nunca chefe da Armada. Em nenhum momento, o chefe da Armada está política. Você vai falar presidente da República como não pode convocar reunião para boca. Então, que não manda essa companhia. Daí, explicou em que circunstâncias os militares devem intervir. Agora que está no estado de sítio no país, situação que está direito no país, o chefe da Armada está assumindo comando completo de Força Armada, tanto na polícia, tanto na Força Armada. Nesta mesma entrevista, o Biagué nega seu envolvimento em tráficos de droga no país. E se houver algum militar no caso, há leis e instâncias judiciais para tratar do caso. A medida que não pode ter osso, nem um dia não pode olhar assim como é que droga. Mas se também como se militar próprio de nós que não dirige, se instala, leita, e camarada. Cada os Guiné-Bissau tem essas coisas muito bem definidas. Polícia Judiciária é responsável por aquilo. E pede a denúncia mesmo que seja ele. Mesmo que a mim, general que está lá. Pede denúncia como a mim está lá. Até hoje não cabe o nome de qualquer militar. Que falaram como está lá, não cabe. Apesar de hoje apoio na internet como a mim, está na droga, mas não garante você. Que dia que sai na Força Armada, dia que o povo como a Biagué está na droga, e fala me que tem droga. Senhor, ele anda sem estar direito. Sobre os detidos no caso 1 de fevereiro, ele finalizou dizer: Justiça tem que funcionar, caminho. Quem que vai poder punir o Ministério Público e Tribunal? Porque se perto, ele fala chefe da Armada que não manda. A mim é poderoso, acima da lei. Mesmo coisa que eu compreendo como é a situação, que pertence, está perto lá. Queridos irmãos, caros compatriotas e os meus estimados seguidores, são muitas as situações complicadas, inverdades a mais alto nível e o desrespeito sem complexo nem medo das leis e das normas do país. Quando só agora nos aparece o movimento da sociedade civil a propor o diálogo entre os atores políticos, aliás, uma das razões evocadas no adiamento da data das eleições, vale a pena realçar que, embora a proposta do diálogo não deixe de ser ideia importante,
Mas um diálogo não pode ter nenhum tipo de efeito quando os dialogantes não respeitam as leis nem se cumprem com as normas do país. Quando os dialogantes não respeitam mutuamente, nem existe confiança de se expressar livremente. Quando o próprio diálogo está minado de hipocrisia e medo de dizer a verdade para não perder o tacho. Infelizmente, é este o ambiente que se vive na Guiné-Bissau. E quando uma sociedade se acha normal esse tipo de ambiente, é porque está cada vez mais afastado de ganhar com o diálogo e a minar os caminhos que fazem chegar ao entendimento nessa mesma sociedade. É dessa forma que terminamos a nossa reportagem de hoje. Despedimos com beijos, abraços e carinhos e prometemos voltar em breve. Até lá, fiquem bem. Bye bye.